A paz, povo de Deus, povo amado, povo santo do Senhor. Mensagem do dia ao seu coração. Temos 2 ouvidos, é para escutar mais, e uma boca é para falar menos. Infelizmente, tem muitas pessoas que falam demais, né? Escutam pouco e falam muito. E às vezes falam sem escutar, sem refletir, sem analisar o que estão falando. E as palavras, às vezes, saem como espadas que ferem, como flechas que atingem pessoas e que acabam ferindo o coração de muitos, né? Então, tome cuidado para que você tenha mais sabedoria na hora de falar, para não usar palavras que possam ferir, que possam machucar. Às vezes, aqueles que falam esquecem do que falar, mas quem ouve as palavras lançadas como flechas que ferem como espada e que matam às vezes relações, que matam às vezes expectativas e até mesmo sentimentos em relação às pessoas. As pessoas que escutam, essas guardam para sempre. E isso pode trazer divisões, tristezas, angústias, traumas. Essa mensagem é principalmente para você que se relaciona com o seu marido, com sua esposa, pais com filhos, amigos com amigos, porque às vezes as pessoas mais próximas, nós temos aquela liberdade de falar tudo que vem à cabeça sem pensarmos, pensando que essas pessoas vão relevar, vão perdoar porque te amam, né? Mas muitas palavras duras podem ferir o coração dessas pessoas que são tão próximos e trazer traumas, trazer indiferenças, ressentimentos, mágoas, que eles não conseguem perdoar ou digerir, e aquilo fica ao longo da vida remoendo. Quantos pais, nos momentos de raiva, de ira, falam coisas para os filhos? Ah, você não entende nada. A criança ou o filho pode interpretar isso como ele sendo burro, como ele realmente não tem capacidade de entendimento. Então, tome cuidado com as palavras, tome cuidado com as emoções que proferem essas palavras, ou seja, tome cuidado com essas palavras encharcadas de emoções, né? Essas palavras que vêm carregadas de emoções. Então, se você tiver de proferir alguma palavra, de liberar alguma palavra, pense antes, reflita antes. E se você estiver num diálogo, escute primeiro, escute bem, reflita, analisa e só fale depois que você tiver certeza, viu? Guarde isso. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para escutar mais e às vezes falar menos, amém? E hoje o livro de Provérbios, capítulo 18, vai continuar trazendo para nós pérolas de sabedoria para as nossas vidas. Esteja atento aí à mensagem de Deus aos nossos corações. Buscar satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. É uma verdade, né? Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Nós vamos voltar aqui para vocês entenderem melhor esses versículos. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram em contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro e do fofoqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Amém. Os bens
do rico são a sua cidade forte e como uma muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir a mensagem do dia? Comete a estultícia, a tolice, que é para vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e eleva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá de seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcançará a benevolência do Senhor. O pobre fala com roubos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Inclusive nós vimos isso em Provérbios 17, né, que tem muitos amigos que nos momentos difíceis, é aí que se você se descobre, né, e descobre um irmão, porque aqueles amigos que às vezes abandonam na hora das dificuldades, que só estão do seu lado por oportunismo, porque você faz festas, porque você faz tudo para agradar, na hora da dificuldade que você vai provar essa amizade, se ela é verdadeira ou não. E quando ela é provada, testada, e você que o cara ficou ali do seu lado, que a pessoa ficou do seu lado ali nos momentos difíceis, né? Aí você vê que nas dificuldades nasce um irmão. Nós vimos aqui então pérolas de sabedorias que nós devemos refletir e analisar. Uma delas, que a palavra tem batido muito, é sobre o tolo e sobre o sábio, né? Aquele que não tem sabedoria e aquele que busca sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vocês já repararam que tem pessoas que não gostam de conselhos? Se elas estão erradas, se você, amigo, chega e aponta para ele e fala assim, olha, você está errado. Pensa bem, reflita bem sobre o que você está pensando, o que você está falando, da forma que você está agindo. O tolo, ele não gosta de ser repreendido, ele não gosta de ser contrariado, ele não gosta que pessoas cheguem para ele e façam qualquer instrução ou advertência ou qualquer correção, porque ele não tem sabedoria, ele não sabe que a multidão de conselhos, de orientações, de instrução é para a vida dele, é para o bem dele, mas ele acha que sabe tudo, que não precisa de mais nada. Isso acontece, infelizmente, com muitos filhos que quando atingem uma certa idade, principalmente na adolescência, acham que os pais não sabem mais nada, que são caretas, que são bobos, que não sabem nada, e não querem ouvir os conselhos, as instruções dos pais. Isso para os filhos que não são sábios, mas tem filhos, sim, que com sabedoria ouvem as instruções do pai e seguem os seus ensinamentos, honram os seus pais. Vindo o ímpio, vem também o desprezo e com a ignomínia a vergonha. É o que nós estamos falando, né? Aqueles que não usam de sabedoria na vida, o que sobra para eles? A vergonha, né? Então as coisas não dão certo. Águas profundas são as palavras da boca do homem, o ribeiro transbordante é a fonte de sabedoria. Aqui nós podemos entender que tem muitas pessoas que lançam palavras que às vezes não vêm carregada de luz, que não vem carregada de sabedoria, mas são palavras que às vezes ele guarda bem no profundo do seu ser. Quando fala águas profundas são as palavras da boca do homem,
que não vem carregar de sabedoria, porque as palavras de sabedoria, elas floram, elas têm luz, elas abrem caminhos para que as pessoas possam ter entendimento. Enquanto aquelas palavras que não são sábias, elas estão bem na profundeza das águas, em outras palavras dizendo, elas são de mais difícil acesso para os tolos. Para o homem comum, a sabedoria é algo que está inatingível, está muito nas profundezas das águas, mas para aquelas pessoas sábias, ela está transparente, ela é luz para a vida delas, elas estão na superfície das águas. Não é o bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Ele está dizendo em relação à justiça, né? Muitos são aqueles juízes, muitos são aqueles doutores das leis que, ao invés de fazer justiça, beneficiam aqueles que têm mais poder, aqueles que têm mais influência, mesmo que esses estejam errados, mesmo que esses estejam prejudicando outras pessoas, eles vão mais pela influência, eles vão mais pelo poder dos que estão julgando. E isso faz trazer prejuízos enormes para o justo. Então é preciso que nós possamos entender que, em primeiro lugar, em tudo na nossa vida tem que ter justiça. Nós temos que ser justos com todo mundo, porque o ímpio é que busca praticar a injustiça, seja por presentes que recebe, seja pela influência, pelo poder, pela amizade. A justiça, ela deve ser praticada independente da relação humana que você tem com a outra pessoa. Independente dos laços que você tem com a outra pessoa, é preciso que você seja justo em todos os sentidos. Os lábios do tolo entram em contenda e a sua boca brada por açoites. Isso é notório, né? Que o tolo escuta poucos conselhos, orientações, instruções, acha que sabe demais e muito do que eles falam, às vezes não pensam, não reflitam sobre as questões que lhes chegam. Eles falam por impulsividade, pela ansiedade, ou falam pela falta de sabedoria. Então, falam muitas coisas que não deveria. Por isso que a mensagem do dia é esta: pense antes de falar. É por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais conselhos, refletir mais e falar menos, falar só quando a gente tiver certeza. E o que sai da boca dos tolos acaba sendo açoite para eles mesmos. Então tome cuidado aí com as palavras que saem da sua boca, principalmente palavras de contenda, viu? Aqui os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. As pessoas que não têm sabedoria acabam gerando conflitos entre pessoas, acabam levantando falsos testemunhos, acabam gerando muita contenda, muitas brigas, muito desentendimento, porque não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Então, pense antes de falar para você não gerar confusão, não gerar brigas, atritos entre as pessoas, entre você e outras pessoas, ou entre mesmo 2 pessoas, sendo você o causador dessas contendas. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdício. Tem pessoas que não sabem o valor das coisas. Tem pessoas que não levam em consideração o valor das coisas, acaba usando de uma forma inadequada, desperdiçando. Quantas pessoas que têm de tudo dentro de casa e não dão valor e vão lá, colocam muita comida. Um exemplo bem simples para vocês entenderem. Coloca ali comida no prato, muita carne, tem muita variedade de alimentos ali, enche o prato e acaba deixando mais da metade que vai para o lixo. Isso é um desperdício. Por que não deixou na panela? Por que não pegou parte desse alimento, né, que poderia estar sobrando na panela e doasse para alguém que bate a porta, ou para um amigo necessitado, ou doasse para uma instituição, enfim, sem ter que desperdiçar. Infelizmente, muitos estão julgando em restaurantes, em lanchonetes, muitos salgados de um dia para o outro que não podem usar, jogam fora no dia,
por que não juntam ali e chamam pessoas, né, da comunidade para ir lá toda noite recolher, porque ainda está bom para se alimentar. Agora, às vezes, deixando de um dia para o outro, às vezes pode se perder, mas no mesmo dia, restaurantes, acaba o almoço ali, por que não junta aquela comida e leva para uma instituição, ao invés de jogar no lixo? Eu já vi isso muito. Uma vez eu estava no shopping, vi aquele tanto de comida lá ainda boa, eu tinha acabado de servir, o pessoal pegou essa comida toda, jogou tudo num saco de lixo, tinha no mínimo uns 10 quilos de comida. Eu perguntei, mas para onde que vai essa comida? Nós jogamos fora. Eu falei, por que vocês não dão para a instituição, não pedem uma instituição para vir buscar um determinado horário, ou leva até a porta, ali fora tem um tanto de mendigos, pessoas que estão passando fome. Eles falam, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos porque é proibido. Então, seja por regra da empresa, seja por questões sanitárias, e a gente vê aí o desperdício, né, de muitas coisas, assim como nós vemos no nosso Brasil, muito desperdício de muitas coisas. Então, o negligente na sua obra é também irmão do desperdício, né? É o desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo e estará em alto refúgio. O Senhor é a nossa torre segura, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nele nós podemos confiar. O que responde antes de ouvir, comete. Nós falamos sobre isso já, né? O que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para sua vergonha. Aqueles que muito falam acabam passando vergonha, né? Aqueles que muito falam sem pensar acabam passando vergonha, falando o que não deve. E, como eles dizem, metendo os pés pelas mãos. E às vezes geram muitas contendas, geram problemas para eles mesmos e gera vergonha muitas vezes, né, para eles. O coração entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca sabedoria. Gente, busca a sabedoria de Deus, busque na palavra de Deus, porque aqui nós temos aqui um pão saboroso que nos alimenta a alma, que nos alimenta o espírito, que nos dá conhecimento, entendimento, que nos dá discernimento. Nós devemos buscar essa sabedoria que vem de Deus, para que a gente tenha uma vida plena, viva em paz, para que a gente obtenha o conhecimento necessário para, com a sabedoria, nós possamos ter uma vida plena e em paz. O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presente o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Aqui já não é o presente de suborno, viu, gente? É aquilo que você pode fazer para agradar um irmão, né? Seja no aniversário, seja no trabalho, uma pessoa que se destacou lá, leva um presente, seja para o seu patrão, para o seu amigo. Que bom, às vezes, a gente tentar agradar o outro, demonstrando para ele a nossa amizade, o nosso carinho, a nossa confiança. Talvez a pessoa faça algo por você e você não retribui, retribua com algo, porque isso estreita as relações. E a pessoa, quando recebe, ela fica grata para o resto da vida. E lembra disso para o resto da vida. Então, isso eleva diante dos grandes, né? O presente do homem alarga o seu caminho, traz para si novos amigos, traz pessoas que vão estar mais próximo dele. Não é a forma de você corromper ninguém, não, gente. É uma forma de você reconhecer a amizade, reconhecer o carinho que a outra pessoa tem com você, o favor que a pessoa faz por você. Não tem nada a ver lá com aquele suborno, aqueles presentes para juízes ou para políticos, para te beneficiar e prejudicar ninguém. Não, é uma relação aqui onde todos ganham, viu? A respeito aqui desse versículo que diz, dos presentes do homem alarga o seu caminho e eleva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Nós devemos sempre, em qualquer coisa que nós estivermos fazendo, em qualquer relação, nós temos que saber que o outro, ele está ali prestando atenção no que você está fazendo, no que você está falando. Então muitas pessoas tentam enganar as pessoas com palavras, iludi-las. Fica atento que as pessoas não são bobas, não. Hoje a gente fala que não tem ninguém mais bobo, não. Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem conhecimento de tudo. Antigamente você podia até tentar enganar os outros,
que passava muitas coisas, passava batido. Hoje não tem ninguém mais bobo, não. Hoje as pessoas examinam tudo que está acontecendo com ela, tudo que o outro está falando. E para que você não passe vergonha, para que você não fique como bobo da história, seja sincero, seja verdadeiro, seja transparente, seja leal, seja fiel com as pessoas, em tudo que você fizer. Amém? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. O que está se falando aqui é que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né, da forma que você fala com as pessoas, porque quando você ofende uma pessoa, lembra que nós falamos, aquela pessoa que fala às vezes esquece, mas aquele que ouve não esquece. Então toma cuidado, porque às vezes uma palavra que você falou sem maldade, você falou na brincadeira sem pensar, o outro levou pelo lado negativo e sentiu ofendido. Então preste muita atenção, reflita sobre o que você fala, até nas brincadeiras. Talvez a outra pessoa já está ali toda traumatizada, você fala uma palavra que pode gerar no coração dele como se fosse um bullying, uma ofensa, e ele, ofendido com esse trauma, muitas vezes vai ter o coração fechado para você, e pode ser muito mais difícil você reconquistar essa pessoa. Aqui compara que essa pessoa, ele vai se sentir totalmente bloqueado, como se fosse uma grande muralha, como se fosse um grande portão com ferrolhos, intransponível, onde você vai ter dificuldade de ter novamente o acesso ao coração dessa pessoa, a confiança dessa pessoa, às vezes até a amizade dessa pessoa, por causa de uma simples bobagem, brincadeira, às vezes. Então, toma cuidado com o que você fala para você não ofender seu irmão. Um irmão aqui se refere a um amigo, né, um parente, um colega de trabalho. Então, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. O fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. O renovo dos seus lábios ficará satisfeito. Lembre daquilo que a gente fala procede do coração, não é? Isso que a gente fala procede do coração. E muitas vezes nós comemos dos frutos das sementes que nós lançamos. Se você lança sementes do bem, frutos do bem você colherá. Se você lança sementes do mal, frutos dessas sementes do mal você colherá e delas comerá. Então tome muito cuidado, viu, das palavras que saem da sua boca. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, que nós acabamos de falar. Suas palavras podem ser para a vida ou para a morte, para a unidade ou para a discórdia. Escolha sabiamente as palavras que você profere, que você lança. Filho, toma cuidado com as palavras que vocês falam para os seus pais. Toma cuidado, vocês podem ferir seus pais por bobagem. Honre seus pais. Pais, tome cuidado com as palavras que vocês liberam na vida dos seus filhos. São profecias para a vida deles. Tome muito cuidado, amigo e amigos, aí, para vocês não ofenderem uns aos outros. Marido, esposa, tem uma relação mais harmoniosa, e essa relação depende muito do que você fala, viu? De como você fala. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Sim, nós sabemos disso, que podemos ter muitos amigos, mas sempre há um amigo mais chegado que irmão. Só que é aquele que nas horas difíceis, nas horas de dificuldade, ele está ali sempre pronto para te defender, para estar do seu lado e para te dar forças. Fica essa mensagem aí no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva ainda hoje, deixe seu like, seu comentário. Ele é muito importante para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas. Acione o sininho para receber novas notificações aí no nosso canal do YouTube, Dr. Edson Mourão, Uma Nova Consciência. E compartilhe esse link, gente, para que essa mensagem possa chegar a um número maior de pessoas. E esse propósito de fé nada mais é do que um encontro com Deus todas as manhãs, que você possa alimentar desse pão, desse maná que desce do céu, para alimentar o seu espírito, para que você possa se fortalecer em Cristo, que é o pão vivo que desceu dos céus. Amém? E Jesus Cristo é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa aqui é a palavra de Deus, que veio do coração de Deus para o seu coração. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos.